Luzes de neon vermelhas acendem, portas batem e, lá dentro, sente-se cheiro de churrasco, tilintar de copos e famílias reunidas. Perfume de infância, almoço de domingo, carne mal passada e batatas fritas crocantes. Todo mundo, ou quase todo mundo na França, já foi ao Hipopótamo. É normal, tem em todo lugar. Mais de 300 restaurantes inaugurados, milhões de clientes e uma marca com mais de 50 anos de história. Tudo parecia perfeito. Salões cheios, grelhadas fumegando, marca brilhando. Mas atrás das luzes vermelhas, o fogo apagou. Em poucos anos, Hipopótamos passou por uma das piores quedas da restauração francesa. E o mais incrível é que foi um detalhe inventado na cozinha 50 anos antes. Um detalhe ao qual ninguém prestava atenção. Quem vai salvar o Hipopótamos quando tudo desmorona? Mas como esse restaurante parisiense dos anos 60 se tornou indispensável, uma marca que teve um prejuízo de mais de 20 milhões de euros em 2018, conseguiu fazer uma virada digna do Barcelona contra o Paris Saint-Germain e obteve um crescimento que faria todos os chefes do custo de aquisição de cliente 40 invejarem. Fala, galera do Mindset, espero que estejam bem. Hoje, atendendo aos pedidos de vocês, durante nossa análise da história do Buffalo Grill e do Flunch, vamos mergulhar na história de um restaurante que quase morreu, para se reerguer melhor. Veja como uma ideia simples construiu um império. Os erros estratégicos que quase destruíram tudo e a decisão radical tomada na emergência que reacendeu a chama. E como de costume, vamos terminar com a lição de mentalidade empresarial. O que você pode aprender com essa história incrível? Sente-se à mesa e deixe-me contar como tudo realmente começou. Vamos lá! Imagine-se em Paris, no final dos anos 60, o ronco dos carros, uma calçada na Avenida Champs-Élysées, os neons do Lido brilhando e, bem ao lado, em contraste, uma pequena placa com luz suave. Hipopótamos. Lá dentro, o cheiro de carne grelhada se mistura ao som das conversas. Ouvem-se as entrecotes grelhando na chapa, as batatas fritas mergulhando no óleo. E foi aqui que tudo começou, com um homem, Christian Guignard, que cresceu numa França do pós-guerra, onde comer em restaurante ainda era um luxo. Muito jovem, ele trabalhou nos cargos mais baixos da restauração, como lavador de pratos, garçom ou auxiliar de cozinha. Ele é fascinado por lugares onde as pessoas se encontram e compartilham, não pelas toalhas brancas ou grandes vinhos, mas pela energia humana sentida em cada serviço. Nos anos 60, a França muda. As classes médias emergem, os hábitos de consumo evoluem e Christian sente isso. É preciso inventar uma nova maneira de comer fora. Não uma mesa burguesa reservada às elites, mas um lugar acolhedor, animado, acessível, onde todos podem saborear um bom pedaço de carne, sem precisar gastar muito. Ele decide abrir seu restaurante e busca um nome que faça as pessoas sorrirem e lembrarem dele. Uma palavra que as crianças lembrariam tão bem quanto os adultos. Hipopótamo, na época, não era uma rede. Era um único restaurante no coração do 8º arrondissement, mas já atraía todo mundo. Turistas, parisienses, artistas, notívagos. Porque numa época em que a gastronomia francesa era muito clássica, Guignard ousou trazer uma ideia dos Estados Unidos. A steakhouse, a francesa, simples, generosa e sem complicação. Aqui não se fala de molho béarnaise ou de foie gras, fala-se de grelhados generosos, serviço rápido, de convivialidade. Ninguém complica, a gente se diverte. E já no primeiro ano, o sucesso é tão grande que eles chegam a recusar a entrada de clientes. Hipopótamo acaba de nascer, mas a ideia de império já começa a grelhar no fogo. Nos anos 80, 40 anos após a Segunda Guerra e poucos anos após o movimento hippie, todos estavam felizes e queriam aproveitar a vida e o consumo. Os hipermercados florescem, os carros invadem os estacionamentos e as famílias passam seus fins de semana entre compras no novo shopping center e almoço no restaurante. Eu sei, parece loucura comparado à França de 2025, mas era uma época alegre e tudo parecia possível. Naquela época, o Estado ainda não havia começado a vender suas joias da coroa. Como expliquei em vídeo recente,
Os franceses queriam se divertir, gastando pouco, comer fora e aproveitar o momento. É também um momento em que a restauração, de forma mais geral, vai se reinventar. As redes temáticas vão chegar, como o Buffalo Grill, do qual também falamos em outro vídeo. Depois, leve os clientes ao Velho Oeste. O Flunch faz do self-service algo divertido, enquanto o Hippopotamus oferece o sabor único do grill francês, simples, acolhedor e generoso. É a época dos pratos fartos, das toalhas vermelhas, dos cardápios ilustrados e dos garçons que conhecem os clientes habituais pelo nome. A refeição será um momento de vida, não só uma refeição, nosso querido Cristiano. O fundador venderá a marca ao Grupo Flow, que ficará sob comando de João Paulo Boucher, já dono da taverna do Mestre Canter e do bistrô romano. Veja só, sugestão de vídeo. O acordo é estratégico, Boucher tem recursos e Guignard o conceito. Como resultado, o Hippopotamus se torna a locomotiva do Grupo Flow entre 1990 e 2000. O número de restaurantes vai passar de 15 para quase 100. E se você perguntar como, é bem simples. Esse crescimento só ocorre pelo forte desenvolvimento da rede de franquias. O modelo é muito claro. O investimento dos franqueados vai permitir multiplicar rapidamente os pontos de venda lucrativos. Cada inauguração vai custar entre 1 e 1,5 milhão de euros. E o ticket médio por cliente, que até então estava em torno de 12 a 15 euros, vai subir para 22 euros. Os restaurantes se destacam pelo vermelho, preto e carne como destaque do cardápio. Modelo ajustado, 150 assentos, 25 funcionários por unidade e rentabilidade média de 12%. E para quem pergunta, sim, 12% é muito. A rentabilidade média varia de 3 a 8%. Chegar a 10% é um ótimo resultado. Pela primeira vez, a marca vai se expandir para o exterior. Em 2000, Hippopotamus abrirá em Istambul, depois no Marrocos, Suíça e Costa do Marfim. Apesar do crescimento, surgem as primeiras críticas. Clientes dizem que tudo é igual. Mesma decoração, mesmo prato, mesma música. Essa crítica eu acho bastante injustificada, pessoalmente, porque o McDonald's é igual em todo lugar do mundo. Mas isso não incomoda ninguém. Na minha opinião, a verdadeira razão é que o mercado de grill brasserie simplesmente ficou saturado. Buffalo Grill, La Boucherie, Courtepaille, já citados em outro vídeo. A concorrência está feroz, margens vão desabar e, para crescer, é preciso se reinventar. E é exatamente isso que eles vão tentar fazer, mas há um preço que vai ser muito mais alto do que o previsto. A máquina, antes perfeita, começa a ranger. O Grupo Fló, que comprou o Hippopotamus, está sem fôlego. As vendas vão cair 10% ao ano e as dívidas se acumulam. Os tempos mudaram, os franceses comem de forma diferente, a fast food tomou conta. Para salvar sua marca, Hippopotamus lançará o novo conceito Grill, um projeto de renovação total dos restaurantes. Novo logo, nova cor e experiência. Restaurantes mais modernos, madeira clara, luz quente, cozinha aberta, queremos calor, espetáculo, fogo visível desde o salão. Os investimentos são enormes. Mais de 10 milhões de euros foram investidos para renovar os primeiros estabelecimentos. Teste. Atualizamos o cardápio. Carne francesa garantida, preparo no carvão, hambúrguer premium e opção vegetariana. Para agradar a geração Z, as equipes são incentivadas a destacar a história da marca para o cliente como uma lenda da grelha. Enquanto isso, o Grupo Flow afunda e o império vacila sob dívidas. Os números assustam. Mais de 150 milhões de euros em prejuízos acumulados. Os custos explodem, as margens derretem, os restaurantes fecham um após o outro, os bancos se retiram, os investidores desconfiam e nos corredores da sede, silêncio. O que deveria ser um grupo símbolo da restauração popular francesa se torna um colosso com pés de barro. No meio da tempestade, Hippopotamus percebe que precisa trocar de capitão para tentar salvar o Titanic. E é aí que um ator inesperado entra em cena. O Grupo Bertrand, o proprietário do Burger King, vai comprar o Hippopotamus. Um novo começo surge, mas a tempestade ainda não passou. Na verdade, o Hippopotamus quase desaparece. Mesmo com o projeto New Concept Grill,
do antigo dono, as fachadas vermelhas desaparecem aos poucos. Os locais que antes recusavam pessoas agora estão silenciosos, com banquetas vazias e grades fechadas. Refeições acolhedoras serão substituídas por salões frios e quase vazios. Os números cairão. Entre 2018 e 2020, Hipopótamos perde quase 25% de frequência. Por isso, os fechamentos se sucedem. Nada menos que 40 restaurantes vão desaparecer da rede. Já os franqueados, esses perdem. Eles denunciam um conceito caro demais para renovar e muito distante do espírito original. Um ex-diretor vai dizer claramente: queríamos nos tornar modernos de novo, mas perdemos nossa alma. Os clientes não reconheciam mais o seu hipo. E então, como se não bastasse, você pode imaginar, a pandemia de 2020 veio como uma bigorna, restaurantes fechados, sem caixa e aluguéis atrasados. Até o Grupo Bertrand, antes financeiramente sólido, enfrenta dificuldades. Na sede do 8º Arrondissement de Paris, buscam um plano de sobrevivência. Os dirigentes analisarão detalhadamente números, previsões e balanços mensais. Cada linha na tabela financeira deles é um alerta. O caixa vai cair, as vendas estão paradas e as margens são baixas. E é esse clima tenso que vai levar Olivier Bertrand, o fundador do grupo, a tomar uma decisão radical. Ele sabe que para salvar o Hipopótamos é preciso agir rápido e resgatar o que fortalecia a marca. O objetivo é claro: reduzir os custos, reforçar o serviço e apostar nos restaurantes com maior potencial. Por trás dessas palavras que soam como economista querendo cortar na carne, há um grande desafio. A direção revisará cardápios, simplificará o menu, reorganizará equipes e negociará aluguéis. Cada decisão conta, cada economia pode salvar um estabelecimento. Testam-se novos protocolos, apertam-se as margens, tudo é medido. Do ponto das carnes à rapidez do serviço. A ideia não é mais brilhar, mas sim resistir, apagar o incêndio antes que ele consuma tudo. E acima de tudo, a direção vai decidir por uma mudança de 182 graus, voltar ao DNA da grelha e apostar em um sistema de cozimento inovador, mais econômico, mais preciso, que é capaz de reproduzir a chama e o sabor do carvão sem sacrificar o desempenho. Um sistema que Christian, não sei se você se lembra dele, o fundador, tinha imaginado 50 anos antes. E é aí que o renascimento começa. Em um restaurante Hipopótamos novinho em folha, o chefe prepara um entrecôte. Diante dele, o segredo da renovação. Forno a carvão com sistema de ventilação famoso. Marvel sim, sim, como os quadrinhos, com uma grelha eficiente que combina cozimento tradicional e gestão energética otimizada. Parece que a ideia veio do Tony Stark, e essa é a versão moderna do protótipo que foi imaginado pelo Christian nos anos 70, um visionário. Este forno garante cozimento rápido, carne mais macia, menos fumaça, maior rotatividade, qualidade constante e 20% de economia de energia. Com o Grupo Bertrand, Hipopótamos terá a estratégia mais clara: restaurantes em grandes áreas comerciais. Meu favorito é o de Apardieu, em Lyon. Cardápio de grelhados com o conceito de steakhouse francesa, agradando famílias e jovens profissionais. 6 anos depois, a marca renascerá das cinzas. De 2018 a 2024, Hipopótamo saiu de prejuízos acima de 20 milhões de euros para voltar a crescer, com um faturamento que já supera 150 milhões de euros. A marca reduziu o tamanho de sua rede e passou de cerca de 130 restaurantes antes da crise para pouco mais de 100 unidades atualmente. São menos numerosos, porém mais eficientes, bem gerenciados e principalmente agora lucrativos. Hipopótamos retoma sua identidade como um local simples e acolhedor, com foco na carne. Clientes retornam por curiosidade ou nostalgia. Novas gerações vem uma steakhouse, a francesa, enquanto os mais antigos reencontram lembranças e um clima antes perdido. Aos poucos, o fogo vai reacender, menos espetacular do que antes, mas mais estável e mais controlado. A história do Hipopótamos é como a de muitas empresas e pessoas. Uma ideia simples vira império, perde sua força e precisa se reconstruir. E então, há essa outra lição: padronizar não significa copiar. Em tempos de desumanização e automação dos caixas, o contato humano se perde e as pessoas buscam renda. Um local conhecido e vibrante, ao contrário da Courtepile,
outra lenda do grilo francês que teve um destino, infelizmente, muito diferente do hipopótamos. Após um erro estranho, como mostra o vídeo abaixo de 501,